Um homem morreu, outro ficou ferido num confronto aqui com a Polícia Militar. Tudo foi ontem à tarde, no cruzamento da Avenida Colombo com a Avenida Duque de Caxias, próximo à Vila Olímpica. De acordo com a Polícia Militar, o confronto ocorreu após um acompanhamento tático. 2 homens em um Chevrolet Astra teriam atirado contra os policiais que revidaram. O Murilo está ilustrando para quem nos acompanha em nosso canal do YouTube com as imagens ali do momento em que houve-se uma rajada de tiros, algo bastante cinematográfico, digamos assim. Eu gosto até da palavra que o Edivaldo já usou nessa... como que é? Cinema... Como que é? Cinemática. A cinemática do crime. É algo, assim, impressionante em plena luz do dia. Ó, os suspeitos, os homens ali, o que morreu e o outro que ficou ferido, eles são suspeitos de participar de roubos de cargas, certo? E aí, de acordo com a polícia, uma equipe do serviço reservado estava aí fazendo diligências e aí a polícia abordou, eles empreenderam fuga e revidaram contra a polícia. Como eu falei, também durante o confronto, policiais foram atingidos por estilhaços de armas de fogo. Um deles foi ferido no tórax e outro lesão no dedo. Essa informação seria uma informação policial, meramente policial, do cotidiano policial. E nós estamos nos propondo todos os dias aqui falar do que mexe com a vida das pessoas. E ontem, coincidentemente, falamos aqui de ação da polícia, se ela é proporcional ou desproporcional aí a reação da polícia quanto à bandidagem. E aí todo mundo deu opinião aqui baseado no que está acontecendo lá no estado de São Paulo, principalmente lá na Baixada Santista, Guarujá, Santos e há outros desdobramentos por lá. A informação agora, por lá são de 14 mortos já oficiais na operação policial. Aqui em Maringá, nessa situação, Edivaldo, eu começo com você. Dá para pensar da mesma maneira que a gente pensou ontem? Porque quando a gente avalia as coisas no terreno, no quintal do vizinho, é de um jeito. Mas agora, dentro do nosso quintal, a polícia chega, desbaratina, acaba com tudo. Um já foi e o outro está em estado grave. É desproporcional? Dá para fazer uma avaliação? Dá para fazer um paralelo? Não, em absoluto. São questões bastante distintas, Paulo. A gente discutia ontem com um grupo de amigos acerca do momento adequado da abordagem que foi feita no centro da cidade, basicamente, né, num horário de grande movimento. Mas qual seria exatamente o horário da abordagem ali? Havia já um acompanhamento tático, não era uma ação casual, fortuita, né? Já havia um acompanhamento da polícia em relação a esses meliantes, a esse bandido, e chegou-se aquele momento, acho que foi o momento oportuno que a polícia entendeu que seria adequado fazer a abordagem, mas sempre nos ocorre que tem aquelas variáveis, né? Os efeitos colaterais de uma abordagem desse tipo que pode causar vítimas inocentes. No caso ali, acho que, de certa forma, foi bem organizado, somente os meliantes acabaram morrendo, acho que foram dois morreram, um morreu na hora, Paulo. Qual foi a situação? Tem um segundo ainda? Isso. Tem um segundo internado e são mais 2 que foram presos, é isso? Isso. Então você já tinha uma situação da abordagem de um veículo antes. Então, assim, eu acho que naquele caso específico a polícia agiu correto, né? Policial, bandido que troca tiro com a polícia tem que levar tiro. Eu sou muito pacificado com relação a isso. O que não se pode aceitar é a polícia avalizada pelo Estado, e quando a gente fala Estado, a gente fala nós aqui também, né? Tem a ordem para matar sem que exista a reação por parte do bandido, como aconteceu lá em São Paulo. Por enquanto, nós temos 7 pessoas identificadas, todas elas com uma ficha criminal, mas isso não avaliza a truculência da polícia entrar em um determinado local e simplesmente executar. Não estou dizendo que houve execução lá, mas tanto a ouvidoria quanto a OAB está caminhando no sentido de que pode ter havido uma execução. Muito diferente do que aconteceu. Foi um confronto da polícia com bandidos, infelizmente, no meio do dia, né? Curiosamente, eu havia passado lá faz uns 20 minutos. Então, você sempre pensa se eu estou na cena naquele momento, ou qualquer pessoa que lá estava. Tem um depoimento de uma senhora lá extremamente assustada. Quem não se assusta, né? Lamentavelmente, né? Bandidos morreram, não houve, por parte da sua segurança, nenhum tipo de vítima, ninguém saiu ferido.
desfecho adequado para uma ação de bandidagem. Ô Kim, o Edivaldo disse que as coisas não se cruzam. No entanto, a gente tem um depoimento do governador de São Paulo dizendo o seguinte: aqueles que se entregaram foram presos e encaminhados à justiça. A história de Maringá, os bandidos de um dos carros, na abordagem, pararam e se entregaram. Na outra, o desfecho foi bem diferente. Mesmo assim, ainda não dá para traçar paralelo? Não, dá para traçar paralelo, mas dá para explicar o contexto de como aconteceu. Se realmente a pessoa vai lá e se entrega, obviamente... Tô falando paralelo na ação da polícia. Sim. Aí tem o horário no meio do dia, gente transitando por ali, motorista, transeunte, Tem gente... que ter, obviamente, todo esse cuidado também, né? Mas a partir do momento em que o bandido sabe, percebe que ele fez caca, né? Ele se entrega, obviamente que a polícia não tem que sair atirando. É muito óbvio isso, né? Mas a partir do momento em que os bandidos começam a ter uma questão de realmente de revidar antes mesmo de ser preso, enfim, óbvio que vai receber tiro, assim como o próprio Edivaldo acabou comentando aqui. E aí eu estou a sua favor e parabéns à Polícia Militar por ter feito esse tipo de operação. Lembrando que esse grupo, Paulo Caetano, essa quadrilha que opera aqui na região toda, Umuarama, enfim, que é os piratas do asfalto, eles visam, obviamente, os veículos, né? Também cargas que são ilícitas. Eles sabem que as cargas estão transitando por aqui, que são ilícitas, eles acabam, por isso que é chamado, inclusive, de piratas do asfalto, porque eles visam exatamente as cargas ilícitas já de outros bandidos ou contrabandos. Então, esse tipo de situação não é a primeira vez que ocorre uma operação como essa. E eu também acho que não é um caso fortuito, né? Existe sim uma investigação por trás e a polícia, não só a Polícia Militar, que ostensivamente vem apreendendo esse pessoal, mas também a Polícia Civil tem feito um trabalho de investigação muito aguerrido nesse sentido e que tem outros. Só você pegar aqui várias notícias em Umuarama, prisões, e na região de Umuarama muito que acontece por conta do corredor aí, né? De Cascavel também. Então, assim, tem que ficar muito atento a isso e parabéns aos policiais que continuem realmente aí dando segurança ainda mais para a população paranaense.